Salve, salve rapaziada, aqui é o Van Glauco falando. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade no nosso treinamento de Fire FortiGate. Antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like para fortalecer o nosso conteúdo na internet. O tópico da aula de hoje é sobre tipos de VLANs que podemos configurar no nosso Fire FortiGate. Esse tema é muito importante para três certificações. FCP, que é o antigo NSE4, FCSS, tanto para a questão de roteamento, quanto para a questão do administrador do Fire FortiGate. Bem, vamos lá. Primeiro tópico é quando a gente fala sobre VLAN tagging, ou seja, quando você vai adicionar ou remover uma VLAN no teu Fire FortiGate. Quando você percebe, quando nós falamos sobre VLANs aqui no nosso ambiente, você vai trabalhar praticamente em Layer 2. Então você consegue fazer a segmentação lógica. Você tem aqui o teu firewall e aí na interface física você pode criar diversas interfaces lógicas. Como vocês podem ver aqui na imagem, você tem uma interface física 01 e aí dentro da interface física 01 você tem suas interfaces lógicas. Interface VLAN 5, interface VLAN 10, interface VLAN 15. Justamente todos eles passando no protocolo 802.Q, que é o Dot on Kill, que você vai cansar de ver isso. Fire FortiGate, Switch Cisco, Switch Aruba, Switch Dell, Switch Huawei, ou seja, vários ambientes você vai trabalhar com isso. E você consegue fazer a segmentação lógica, né? Tanto de VLANs, de um lado para o outro, apontando o roteamento no teu firewall. Mas para isso nós temos que entender também os protocolos que no Fire FortiGate ele faz o Ethernet Frames and VLAN Tags. Ele usa 4 formatos. O primeiro IPv4, ou seja, o padrão, você não tem nenhum tipo de adição ao Ethernet Frame. O 2.1Q ele vai adicionar 4 bytes, porque você vai estar tagueando a VLAN. Você pode ver aqui na imagem. No 2.1AD, você vai adicionar 4 bytes mais 4 bytes, ou seja, no total 8 bytes. Só que aqui é VLAN sem tag e a VLAN com tag, que é o Customer Tag e o Provider Tag. E aqui, por último, o 802.1Q envelopado, ou seja, acoplado em 802.1Q, um chama de empilhamento de VLANs. Você vai trabalhar com VLAN Cluster e VLAN Inner, que eu vou explicar para vocês futuramente no decorrer dessa aula. Por padrão, um quadro Ethernet ele possui só o número de tipo 0x800. Essa nomenclatura ela é padrão do Fire FortiGate. Aí você não tem nenhuma segmentação de VLAN, como nós vimos aqui anteriormente. É só o 0x800, que é o 2 bytes específico do frame Ethernet do Fire FortiGate. Então aqui não há segmentação, aqui é todo mundo na VLAN nativa, VLAN default, que praticamente todos os fabricantes usam o VLAN Default 1. Quando nós falamos de 2.1Q, o protocolo, esse padrão ele consegue fazer a marcação de VLANs utilizando enquadro Ethernet. Então você consegue fazer a segmentação lógica. Então você vai lá no teu switch, vai criar uma VLAN de dados, uma VLAN de impressora, uma VLAN de VoIP, uma VLAN de gerência, a VLAN de servidores. Você consegue fazer toda a segmentação. E para você passar elas na interface trunk, que é a comunicação entre o switch com o firewall, ou entre um switch com outro switch, você passa em trunk. Quando vou naquela ponta final, vai ter só um computador, exemplo. Vocês podem ver aqui na imagem. Aqui nessa interface ele está passando a VLAN 10, 20 e 30, que é o trunk link que nós chamamos. E aqui, exemplo, vai ter um computador do cara do TI na VLAN 20, vai ter um computador do pessoal da RH na VLAN 10, e aqui vai ter os servidores na VLAN 30. Então, no trunk, ele passa todo mundo tagueado. No endpoint final, que ele vai passar a interface em modo de acesso para que seja VLAN nativa naquela interface. Agora, quando a gente fala do protocolo 802.1AD, que é uma marcação de dupla VLAN ou Briding, ou seja, você vai ter uma marcação de VLAN sem tag e outra marcação de VLAN com tag. Analogicamente, quando você tem a VLAN nativa passando na interface trunk e a VLAN tag passando todas as toneladas.
Só que aqui, porém, é que ele pode utilizar até 16 milhões de combinações de VLANs. Então, esse protocolo é utilizado muito em provedores de serviços de segmentação de tráfego. Só que aqui é somente Layer 2, quando você trabalha com o 2.1 AD. Mostrando aqui na imagem, você consegue ter aqui o exemplo, a VLAN Service Provider, que é VLAN 100, e dentro dela você consegue trazer todo mundo internamente aqui, olha. 10, 20 e 30. Então ele passa na trunk aqui, entrega nos endpoints finais, faz toda a segmentação lógica do teu ambiente. Ele consegue fazer a segmentação do 802.1 AD, 802.1Q em 802.1Q, ou seja, é o empilhamento de duas tags de VLANs, uma tag externa e uma tag interna em um frame internet. Então você pode ver que há tecnologias que perpassam de tagueamento entre elas. Aqui dá um exemplo simples, é como se fosse um Correios. Você está vendendo fotos. Aí você vai lá, bate foto, aí você imprime fotos e vende álbuns completo. O pessoal vai lá, contrata seu serviço e fala, olha, Glauco, te mandei aqui 100 fotos, você imprime as fotos, monta o álbum, mostra para o cliente, bate foto, bate vídeo, o cliente aprovou. Você pega aquelas fotos, faz uma embalagem bonita, leva para o Correios da sua cidade. Pega essa embalagem e leva para a cidade da pessoa, exemplo, João Pessoa, na Paraíba. E lá de João Pessoa, no Correio de lá, o centro logístico vai pegar e vai levar para a casa da pessoa. Então, esse momento que eu faço a embalagem daqui e levo para o Correios, do Correio do meu estado que eu estou atualmente até a Paraíba, esse trajeto de um estado para o outro é como se fosse o teu provider network, ou seja, é totalmente a tua extensão L2. Entre aspas, no mundo dia a dia é um MPLS, de forma assim grosseira falando. Você percebe que há um tagueamento de interfaces aqui no teu ambiente, e quando chega lá no centro logístico de uma pessoa, a empresa responsável vai pegar aquele equipamento e vai levar na casa do pessoal que pagou pelas fotos. Então, chegando lá, cada segmentação, cada ambiente, ele vai chegar na tua VLAN. E aqui um exemplo disso é quando você tem no ambiente A, várias VLANs, passa pelo Customer Provider, e lá no ambiente B, a VLAN 10 vai para o seu respectivo domínio e a VLAN 20 também para o seu respectivo domínio. Agora, como nós já falamos dos protocolos, vamos falar dos tipos que você pode configurar dentro do Firewall FortiGate. Aqui são as particularidades específicas que você precisa saber para não fazer besteira no dia a dia de trabalho e também para acertar as provas e tirar a certificação. A primeira dela é o 802.1 AD, que é o nosso famoso LACP. O que o LACP faz, gente? Ele faz justamente o uso de, no mínimo, duas interfaces para fazer a extensão com ou switch, ou firewall, ou servidor, o que seja, ele pode fazer essa duplicação de uso das interfaces. É uma redundância física, ou seja, você vai ter uma redundância de bandwidth e de throughput de interface. E aí que você percebe que você tem as duas interfaces reais aqui, 4 e 5. Aqui você associou elas ao Link Aggregation, e dentro do Link Aggregation você criou diversas subinterfaces. Que nem você faz lá para quem estuda para CCNA no Cisco, que é o subinterface, você tem a interface física e você vai criando subinterfaces. Aqui no FortiGate é a mesma coisa. Você tem a interface física, que não passa nenhuma VLAN nela, você pode ver que não tem nada mapeado. Aqui você cria subinterfaces, VLAN 10, VLAN 15, VLAN 5. E aí você tem um trunk lá no teu switch. Aqui você tem que ter um LACP também, ou pode ser o Port Channel nos demais fabricantes, ou Ether Channel no Cisco. Tem que estar no modo trunk e passando essas interfaces também. Então você tem que ter as interfaces de VLAN criadas aqui no roteador, é que você tem que ter todas as VLANs criadas, VLAN 5, VLAN 15 e VLAN 10, conforme você vê aqui nesse exemplo. Caso 2, que você pode utilizar no FortiGate, que é o FortiLink Interfaces. Qual a diferença desse aqui para o outro? Aqui você usa o protocolo Multi-Chassis Lag. Qual é a diferença do Multi-Chassis Lag para o LACP, para o lag normal?
No multi-chassis lag, em vez de você ter um switch, você vai ter dois switches. Então aqui no teu Firewall você vai utilizar as duas interfaces físicas, no mínimo duas. E aqui você percebe que há uma diferença no símbolo. Só o que acontece aqui no switch eu vou utilizar dois. Um switch na esquerda e o outro switch na direita. É justamente a redundância física do teu ambiente. E esses dois switches eles vão rodar um protocolo chamado multi-chassis lag. Vocês podem ver que em amarelo é uma interface trunk entre eles rodando o Keep Alive entre um e o outro. Já fiz muito isso com o Juniper e também com a Aruba. São protocolos padrões que rodam muito isso aqui. Então é bem tranquilo, uma configuração muito parecida com a anterior, só que aqui você vai segmentar fisicamente dois locais. Switch do Data Center A, exemplo, switch do Data Center B. Justamente por redundância física entre os dois pontos. Aqui nós vamos falar do Hardware Switch. Hardware Switch ele é bem tranquilo, é a VLAN nativa do Firewall. Ou seja, você pegou o Firewall, abriu, tirou da caixa, ele botou na bancada, ligou, conectou o cabo de rede, ele vai todo mundo, todas as interfaces vão participar do mesmo broadcast em múltiplas portas. E a comunicação entre eles é habilitada por default. Então, o mesmo broadcast em porta diferente, porta 1, porta 2, porta 3. Você pode ligar a um servidor, ligar um laptop, ligar uma impressora. Todo mundo vai estar pegando o mesmo range de IP. Como vocês podem ver aqui na imagem, você tem todo mundo root IP, e aí você tem todo mundo configurado na mesma porta no hardware switch. O software switch já é 90% igual ao hardware switch. Qual é a diferença? Aqui, de acordo com a documentação da FortiGate, você tem uma interface VLAN específica para wireless ID, ou seja, você não precisa criar uma interface VLAN específica para wireless. Você tem uma antena aqui no teu firewall. Todo mundo utiliza o mesmo broadcast de portas para o SSID. E aqui, se você quiser desabilitar o tráfego entre eles, você pode. Por padrão, ele é habilitado. Mas, se você quiser fazer isso, você pode fazer também. No dia a dia, o que é que nós fazemos? Ou FortiSwitch ou LACP. Aí depende do seu ambiente. Se você tem um switch de distribuição, se você tem dois switches de distribuição, se o switch é empilhado, se o seu switch são dois switches físicos segmentados logicamente, aí depende do seu ambiente. O hardware switch e o software switch, cara, é muito pouco utilizado porque você não tem segmentação de VLANs. Então você não consegue dizer o que é VLAN para servidor, o que é VLAN de gerência, o que é VLAN de equipamento. É todo mundo no mesmo balaio. Então não é uma boa prática você deixar o seu ambiente sem segmentação lógica e sem segmentação. E por último, para finalizar nossa aula, isso aqui chove na prova, a diferença entre hardware switch e software switch. Aqui você vê um tópico bem tranquilo, uma tabela. A comunicação entre eles é totalmente habilitada. No software switch você pode desabilitar. No hardware switch você não tem uma interface específica para wireless. No software switch você tem. O STP você não tem software switch. No hardware switch você tem. Os modelos suportados. Aqui você tem específicos modelos. Alguns firewalls da marca FortiGate. Aqui todos os modelos. E também o processamento dele offload hardware. E aqui é totalmente processamento by CPU. Tranquilo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula é de extrema importância para você que está estudando para certificação. Se você está estudando para certificação e para você tomar a decisão correta de como segmentar o seu ambiente, é extremamente importante você ver essa aula aqui. Essa aula prática você vai procurar no meu canal do YouTube, a aula de criação de interface VLAN. Tudo que eu falei aqui, logicamente, na ideia, no conceito do livro do Firewall FortiGate, você tem lá a aula prática, vou deixar aqui embaixo o link dela para você clicar e assistir a aula prática. Tranquilo, fique com Deus, tamo junto e até a próxima, valeu!